Aquele salão, mais amplo que o vestíbulo, deixou-me perplexo. Era ovulado e com as paredes totalmente forradas de cedro. O soalho, de madeira de cipreste, rangeu debaixo dos nossos pés, enquanto nos aproximávamos, sempre na companhia do oficial, do extremo da sala, onde nos esperava um homem de baixa estatura, Pôncio Pilatos. Ao ver-nos, o procurador levantou-se de onde estava sentado, saudando-nos com o braço levantado, tal como, séculos mais tarde, o fariam os alemães de Hitler. Ao chegar junto da mesa, José inclinou ligeiramente a cabeça, apresentando-me depois. Instintivamente repeti aquela ligeira reverência, sentindo como o governador da Judéia me perfurava com os seus olhos azuis e salientes. 2. Pilatos voltou a sentar-se e convidou-nos a que fizéssemos o mesmo. O centurião, pelo contrário, continuou de pé, a um lado da mesa, com o tampo de cedro e pernas de marfim. Não estava de capacete, mas trazia as armas regulamentares. Espada, na ilharga esquerda, ao contrário da tropa, um punhal e, com certeza, a cota de malha. O seu vestuário era muito semelhante ao dos legionários, à exceção da capa e do capacete. A minha documentação sobre Tibério baseou-se, fundamentalmente, em 3 fontes. Os Anais, de Tácito, os livros dos Césares, de Suetônio, e as Histórias de Roma, de Dione Cássio e Avelio Patérculo. A esta bibliografia sobre a vida pública e privada de Tibério tive de acrescentar uma infinidade de documentos, dados e livros de F. Jósefo, Faon, Juvenal, Ovídio, dos Plínios, Sêneca, Entin, Bernoulli, Barbagallo, Barngirout, Ferrero, March, Ciceri, Mommsen, Maranon Homo, Pipidit, Achemunt, Ransai, Tarber, Tuchen um longo Ética e Terra. N. Do M2, diante daqueles olhos salientes bem como do conjunto das restantes características de Pilatos, obesidade, baixa estatura, inchaço do rosto, etc., qualquer médico suspeitaria de uma alteração da glândula tiroide, possivelmente, hipertiroidismo. N. Do M. Enquanto o ancião José de Arimateia lhe falava em grego, oferecendo-lhe a ânfora de vinho, Pilatos não tirava os olhos de mim. Tive de confessar que a curiosidade era mútua. Sinceramente, a imagem que eu concebera daquele homem distava muito da realidade. A sua baixa estatura, talvez 1,5 metros, desorientava-me. Era atarracado, com um ventre proeminente, que o procurador tentava dissimular por baixo das pregas da toga de seda de um esfumado tom violeta e que lhe caía do ombro esquerdo, envolvendo e enfaixando o abdômen e parte do tórax. Por baixo deste manto, Pilatos vestia uma túnica branca igualmente de seda que lhe chegava aos artelhos, e com delicados brocados de ouro a toda a volta de um pescoço curto e grosso. Desde o primeiro momento, a cabeleira do procurador romano foi para mim motivo de surpresa. Não o poderia garantir, mas estou quase certo de que tinha recorrido a um postiço para esconder a calva. A disposição da cabeleira, caindo exagerada e estudadamente para a testa, e o claro contraste com os compridos cabelos que lhe pendiam, em forma de crina, para a nuca, denunciavam a existência de uma peruca loura. Pouco a pouco, conforme fui conhecendo o procurador, observei o cuidado quase doentio de imitar em tudo seu imperador. O postiço parecia ser outra prova. A calvície, segundo todos os historiadores, era uma das características dos Cláudios. Tibério tinha perdido o cabelo ainda muito novo, usando, ao que parece, perucas louras, confeccionadas, segundo o Ovídio, a partir de cabeleiras das escravas e prisioneiras dos povos bárbaros. Outros imperadores, como Júlio César e Calígula, apresentavam esta enfermidade. Sêneca descreve magistralmente o grave complexo de Calígula, como consequência da sua calvície. Olhar-lhe para a cabeça, disse o espanhol, era um crime. Naturalmente, e por cautela, tentei olhar o menos possível para o postiço de Pilatos. Uma carne galopante dizimara-lhe a dentadura, salpicando-a de pontos pretos, que tornavam ainda mais desagradável o rosto branco, inchado e redondo como um escudo. Consciente do problema, Pilatos tentara remediar os estragos, colocando 2 dentes de ouro no maxilar superior e outro no inferior. As próteses denunciavam, além do mais, a sua privilegiada situação econômica.
Pilatos sabia e observei que, embora não tivesse grande motivo para isso, lhe agradava sorrir e mostrar os seus poderes. Contrariamente ao que chegaram a opinar alguns investigadores, o procurador Pôncio Pilatos nunca foi um escravo liberto. Vinha de uma família nobilíssima e muito antiga, ligada, 4 séculos antes de Cristo, à ordem equestre romana. Um antepassado seu, Pôncio Comínio, participou na guerra de Camilo contra os galos. Com grande arrojo, este antepassado de Pilatos conseguiu penetrar em Roma escondido numa barquinha de cascas de árvore. A origem de Comínio, como o seu próprio nome nos assinala, era samnita. 200 anos depois surgem na história de Roma mais 2 Pôncios famosos: Caio Pôncio Telesino e seu pai, Caio Pôncio Herênio, amigo de Platão. A família de Pôncio Pilatos, segundo todos os historiadores, dividia-se em 4 grandes ramos: os telesinos, os cominianos, os fregianos e os anfidianos. Todos eles tomavam o nome do lugar de precedência de sua família. O ramo mais distinto e nobre foi, sem dúvida, o dos telesinos, de que procedia Caio Herênio, lugar-tenente de Emílio nas guerras de Espanha, no tempo de Sila. Contudo, mais famoso ainda foi Pôncio Telesino, que colocou Sila em imensa dificuldade e cuja morte foi, para Mário, o sinal da sua derrota. Desde então, os Pôncio Telesinos desaparecem da história de Roma, ainda que 2 poetas importantes, Marcial e Juvenal, falem deles. Do primeiro, mal, e, do segundo, que os tinha em grande apreço, bem. É difícil precisar a qual dos 2 ramos importantes pertenceu Pôncio Pilatos, embora tudo leve a supor, dada a sua posição e cargo, que foi ao dos telesinos. Pilatos não era mais que um sobrenome ou apodo, como acontecia com outras personalidades ilustres. Cícero, Torquato, Corvino, etc. significava homem de lança e, provavelmente, tinha relação com algum importante feito de armas acontecido na família dos Pôncios. Na Guerra Civil de César e Pompeu, por exemplo, os Pôncios foram partidários do primeiro deles, se contando alguns feitos heróicos, que lhes valeram grande amizade com César. Outros membros da família, no entanto, permaneceram fiéis à República, como foi o caso de Lúcio Pôncio Áquila, amigo de Cícero. Nos tempos de Tibério aparecem os faces consulares nas mãos de um tal Caio Pôncio Negrino, e nas bancadas do Senado temos outro Pôncio Fregelano, caído mais tarde em desgraça, por se unir ao temido general Sejano. Mas nenhuma destas circunstâncias fez perder prestígio à família dos Pôncios. E, durante o Império de Nero, encontramos outro Pôncio Telesino exercendo consulado com Suetônio Paulino. Quer dizer, Pôncio Pilatos pertencia à ordem equestre romana, ou seja à nobreza de 2º grau. Do M. Apesar de cuidadosamente barbeado e do perfume que usava, o seu aspecto, em geral, era pouco agradável. Também, creio eu, a descrição física de Pôncio Pilatos estava de acordo com a classificação tipológica de Ernest Kretschmer. Pelo menos na aparência física coincidia com o chamado tipo pícnico. Mas o que realmente me interessava era sua maneira de ser. Era vital poder mergulhar no seu espírito, a fim de lhe compreender melhor as motivações e retirar conclusões sobre o seu comportamento na manhã de sexta-feira, 7 de abril. O procurador agradeceu o obséquio de José e, dirigindo-se a mim, perguntou-me, entre risos: "E como vai o velhinho?" Eu sabia que o caráter áspero e a extrema seriedade de Tibério, já desde a sua juventude, lhe tinham originado esta alcunha. E logo respondi, sem perder a calma: "Na minha viagem a esta província oriental, tive a honra de o ver no seu retiro na ilha de Cassi. A sua saúde continua a piorar tão rapidamente quanto o seu humor." "Ah!" exclamou o procurador, simulando conhecer a notícia. "Mas, será que voltou a Cassi?" Aquilo acabou por me alertar. Pilatos, com aquelas perguntas e as seguintes, procurava averiguar se eu fazia parte do grupo de astrólogos que rodeava Tibério e que anos mais tarde, Juvenal qualificaria ironicamente como o rebanho caldeu. A sorte estava lançada.
Procurei, assim, seguir-lhe a corrente, como medida de precaução. Cavalo de Troia estabelecera que, enquanto durasse a minha reunião com Pilatos, a ligação auditiva com o módulo fosse praticamente permanente. A informação auxiliar de Papai Noel, o nosso computador, poderia ser de grande utilidade. Daí que, durante toda a entrevista, eu ficasse com a mão direita junto da orelha, simulando dificuldade em ouvir o meu interlocutor. Na realidade, como já expliquei, esta habilidade permitia que as vozes dos ali reunidos pudessem chegar com clareza a Eliseu. Compreendo que as notícias te cheguem com demora, fingi, e que ainda não estejas informado do retiro voluntário do imperador em Cassi. Lá continua atualmente, na companhia do seu amigo e mestre de astrólogos, o grande Trasilo. Pôncio não se dava por vencido. Aquela delicada situação parecia diverti-lo. Então, continuou o procurador, sem abandonar o falso sorriso, terá levado consigo o seu médico pessoal, Musa. A nova armadilha de Pilatos também não deu fruto. Eu sabia que Antônio Musa fora o galeno do seu antecessor, Augusto. Mas, como podia emendar o supremo chefe das forças romanas na Judéia sem ferir a sua retorcida alma? Não, procurador. Sei que Tibério admirou os cuidados de Musa com seu padrasto, porém, o imperador preferiu levar consigo o não menos prudente e eminente Charicles. Segundo as minhas notícias, Tibério chama-o, de vez em quando, a qualquer das 12 vilas de Cassi onde mora. Pilatos começou a brincar com o pequeno falo de marfim que trazia ao pescoço. Aquele adorno, tão vulgar na Roma imperial, veio provar-me uma coisa de que já suspeitava: aquele romano era profundamente supersticioso. A presença de falos em todo tipo de adornos, colares, anéis, móveis, quadros, etc., era motivada pelo cuidado dos cidadãos romanos em atrair a fortuna e evitar a desgraça. Sim, murmurou, com certo desprezo nas suas palavras, Tibério sempre foi um homem adoentado,